Olá, sou Nelson Grekov. Na sequência do documentário Tempos da Bulgária, hoje iremos iniciar Tempos da Bessarábia. A história da Bessarábia. É uma missão desafiadora explicar parte da história nesse documentário especial que comemora o centenário da imigração dos búlgaros e gagauzos bessarabianos no Brasil, que será em 2026. Apesar de eu não ter formação como historiador ou antropólogo, me interesso em pesquisar sempre e fui amparado pela reconhecida literatura existente sobre os temas, que iremos discorrer, destacando a rica herança cultural de um povo resiliente e obstinado pelo trabalho e pelo bem-estar da família. A parceria que vamos realizar com o estudioso e detalhista Celso Grekov, mestre em ourivesaria, certamente dará um brilho especial ao trabalho, porque nós representamos a primeira geração búlgara-bessarabiana nascida no Brasil. Vamos apresentar, resumidamente, as ondas migratórias dos búlgaros e gagauzos bessarabianos a partir do século XVIII e XIX, numa região da Europa Oriental, situado entre os rios Dnister e Prut, tendo o sul, o Mar Negro, e uma região na atual Romênia, chamada de Dobruja, no delta do Danúbio. A Bessarábia serviu como um verdadeiro corredor de diversos povos, atraídos, sobretudo, pelas suas terras planas e férteis, abundância de água e uma posição estratégica entre o Oriente e o Ocidente. Ela teve diversos dominadores e nunca conseguiu uma autonomia política como território, com exceção talvez da moderna Moldávia, ocupando atualmente a parte centro-setentrional e a Ucrânia, que tem na parte meridional da região como parte de seu território. Estas condições proporcionaram um modo de vida sui generis, uma mescla de diversas culturas, costumes, religiões, etnias, hábitos culinários. O nome Bessarábia, segundo historiadores, pode ter origem na dinastia da família Valáquia, que na época era chamada de Bassarab, e governava a parte sul da região, chamada Budjak, entre 1510 e 1532. A partir do século XVI, a Bessarábia passou a ser disputada por russos e otomanos, que travaram 11 guerras de 3 séculos, conforme quadro. Entre 1711 e 1812, o Império Russo ocupou a região 5 vezes durante as guerras contra os impérios otomano e austríaco. Oficialmente, seu nome nasceu em 1812, quando o Principado da Moldávia teve a parte oriental do seu território cedido à Rússia, e esta a incorporou como província. Isto ocorreu por causa do Tratado de Bucareste, de 1812, após a última guerra russo-turca. A designação Bessarábia perdurou até 1947, portanto, após a Segunda Guerra Mundial, quando seu nome foi apagado do mapa-mundi após sua anexação à União Soviética. Em 1991, com o fim da União Soviética, o território bessarabiano foi dividido entre a República Democrata da Moldávia, que ficou com a parte central, e a parte do norte, e a Ucrânia, que abocanhou o sul, a chamada Bessarábia Histórica, que na época era denominado Budjak.
As causas que desencadearam estas ondas migratórias do território búlgaro para o sul da Bessarábia já foram descritas no trecho anterior apresentado pelo Dr. Jorge Kossikov. Ele explica a importância da determinação do povo em busca de um lugar favorável para viver. Os búlgaros saíram principalmente das regiões de Gabrovo, Pleven, Razgrad, Sevilievo, Silistra, Tervel, Varna e do Vale do Rio Tinja, na segunda metade do século XVIII. Em 2019, Vladimir Magla, biólogo e professor de geografia, descendente de búlgaros, natural de Iambu, se dispôs a refazer a pé um dos caminhos que os nossos antepassados fizeram na fuga para a Bessarábia. Ele percorreu os mesmos 600 quilômetros, atravessando a Romênia para chegar a Taraklia, na atual Moldávia, dormindo ao relento por quase 2 semanas. Nos meados do século XV, no Ducado da Moldávia, haviam 37 aldeias búlgaras. Só que com o decorrer do tempo, os búlgaros se misturaram com a população local e desapareceram como grupo étnico da região. A segunda onda migratória dos búlgaros para a Bessarábia foi maciça, da Bulgária para a Bessarábia do Sul e Crimeia. Em consequência desse êxito maciço, muitas novas aldeias foram fundadas no sul da Bessarábia, tais como Icherlia, Glavan, Gulmen, Kuparan, Vaisal, Chavardiza, Gassan-Batar e muitas outras. A terceira onda migratória dos búlgaros para a Bessarábia, desta vez foi para Távia, hoje território ucraniano, se deu entre os anos de 1860 e 1862. Isso aconteceu em consequência da Guerra da Crimeia entre 1853 e 1862 e da derrota russa nessa guerra. A Rússia teve que lutar sozinho contra a Turquia, a França, a Inglaterra e o Reinado da Sardenha. De acordo com o Tratado de Paz de Paris, no dia 30 de março de 1856, a Rússia foi obrigada a ceder parte da Bessarábia do Sul para o Ducado da Moldávia, onde havia 40 colônias búlgaras. Em consequência desse tratado desfavorável à Rússia, as colônias foram divididas em 2 partes. Uma continuou com a Rússia e a outra passou para o controle do Ducado da Moldávia. A imigração em massa para Távria aconteceu porque os colonizadores búlgaros perderam a proteção russa e começaram a ser maltratados pelas autoridades moldovas. Outra vez, as autoridades imperiais cederam terras para cada casal e auxílio financeiro. Os búlgaros fundaram 28 novas aldeias ao longo do Mar de Azov, entre as cidades de Berdiansk e Militipol, onde estão até hoje conservando sua língua búlgara, seus costumes e suas tradições. Fundada em 1813 por imigrantes búlgaros, a região de Tarakli, um dos mais antigos assentamentos do século XIX, no que era então o sul da Bessarábia. Os primeiros colonos chegaram lá durante a Guerra Russo-Turca de 1806 e de 1812, como mencionamos acima. Em 1821, um grande grupo de assentados se localizavam na aldeia de Aluatu. Após outra guerra turca, de 1828 a 1829, uma grande proporção de imigrantes búlgaros se estabeleceu na Bessarábia, especialmente em Tarakli, onde
49 famílias se instalaram, sendo que a última imigração aconteceu no ano de 1854, com cerca de 241 pessoas. Tendo direito de colonos, os búlgaros construíram casas, igrejas, tiveram filhos, aproveitando as várias décadas de privilégio que foram concedidos a eles pelo governo czarista da Rússia. Em 2014, a grande maioria da população de Tarakli, de cerca de 12.355 habitantes, continuava sendo de búlgaros, como podemos ver no quadro, com a seguinte estrutura étnica: búlgaros, 74,4%, moldavanos, 6,4%, gagauzos, 5,9%, russos, 5,1%, ucranianos, 3%, ciganos, 0,6% e romenos, 0,1%. Atualmente, a Universidade de Tarakli conta com um centro de estudos da cultura búlgara. Depois de cada guerra russo-turca, das quais os búlgaros participavam de uma maneira mais ou menos ativa, juntamente com as tropas russas em retirada, partiam longas caravanas de refugiados búlgaros. Isso principalmente depois das várias guerras. O território entre o delta do Danúbio e Constantinopla fica quase deserto. Emigraram, sobretudo, os búlgaros de Odrin, Ekiovo, de Iambu, de Sliven, de Varna, de Shumen e de outras regiões, Sófia, Plovdiv e mesmo da Macedônia. As autoridades czaristas russas instalaram os búlgaros na estepe do noroeste do Mar Negro, abandonada que estava pelos tártaros muçulmanos. No lugar dessas pobres povoações tártaras, surgiram prósperas aldeias búlgaras. Os imigrantes búlgaros fundaram também novas cidades, como, por exemplo, Belgrade, que estamos falando, Nikolaev, Berdiansky, Przalav do Mar de Azov, entre outras. Muitos deles se instalaram em cidades como Odessa, Kishinev, Novorossiysk, Bender, Belgorod, Dnistrovsk, Kilia, Reni, Ismail, entre outras. A parte mais significativa dos búlgaros se instalou na Bessarabia do Sul, entre os rios Dnistr, Prut e delta do Danúbio, pois preferiram estar mais perto da sua pátria, com a possibilidade e a esperança de voltar um dia. Por isso, eles desenvolveram 72 colônias, das quais 2 se tornaram cidades. Os imigrantes construíram não só suas casas bem alinhadas e campos de cultivo, mas desenvolveram as cidades de Belgrade e Konrad. Belgrade, abreviatura de Bulgar, Grad, cidade dos búlgaros, foi fundada em 1820 e progrediu rapidamente como centro administrativo, econômico e cultural. Nas suas cidades, os búlgaros construíram muitos edifícios públicos, escolas, templos, casas de cultura. Como centro da cultura búlgara, Belgrade integra o departamento de Odessa, atualmente localizado na Ucrânia, mas que fez parte da Moldávia entre 1856 e 1859, e da Romênia de 1859 a 1944. De todas as aldeias do sul da Bessarabia, Belgrade foi e é a cidade mais importante por vários motivos. É a mais populosa. Ainda hoje tem mais de 60% de búlgaros étnicos, que já foram mais de 91%. Apesar de ficar na Ucrânia, o búlgaro é o idioma mais usado.
Toda a documentação era processada lá. Registros civis, eleições, propriedades, certidões. O ginásio de Belgrade, fundado no século XIX, foi e é o maior irradiador da cultura búlgara em toda a Bessarábia. Atualmente, a região e seu entorno abrigam mais de 40 aldeias búlgaras. No dia 29 de outubro de 1938, descendentes que retornaram à Bulgária, já liberada do domínio turco, dedicaram o dia 29 de outubro como sendo o Dia dos Búlgaros Bessarabianos. Conrad com C na língua romena e Gagauza, ou com K em russo e búlgaro. É uma cidade da Moldávia e capital da região autônoma da Gagauzia, com 26.300 habitantes, segundo o censo de 2017. A maioria da população é composta por gagauzos. Mas quem são eles? Segundo historiadores, há pelo menos 52 versões sobre a origem dos gagauzos. Mesmo sem ter sua própria língua escrita, eles a preservaram durante séculos, assim como sua cultura original. A sua língua preponderante é um dialeto do turco chamado gagauzo. Supostamente esse nome era formado por duas palavras, gaga, que quer dizer bico, e uso, ou us, que significa reto. Em português, seria mais ou menos assim, bico calado, boca fechada, nome dado pelos turcos num passado longínquo. O idioma gagauzo é usado no território autônomo mesmo sem ser oficial. A língua oficial da Moldávia, o romeno, é usado para fins legais e políticos, diferentemente do dialético gagauzo. O romeno é um idioma latino. Durante a colonização da Bessarábia, uma quantidade importante de gagauzos emigrou para lá, ombro a ombro com os búlgaros. Por isso, muitos núcleos de colonos nasceram mistos, formados por famílias com membros das duas etnias. O resultado dessa mistura foi a adoção de ambas as línguas, o búlgaro e o gagauzo. Não se pode negar que o idioma gagauzo absorveu de alguma forma a influência do búlgaro, do romeno, do russo e do ucraniano. Na tese de etnografia de uma professora de origem búlgara bessarabiana da Ucrânia, Helena Vodinchar, ela não faz distinção étnica entre búlgaros e gagauzo. Pelo contrário, ela tenta mostrar suas semelhanças. Os gagauzos preservam um museu muito bem organizado com objetos de artes, indumentárias características e documentos raros que mostram muito bem sua história, suas tradições e seu inusitado folclore. Dentro dos seus ideais separatistas, apresenta-se como uma controvertida república independente, apesar de não ser considerado como tal pelo governo da Moldávia, e tampouco ter conseguido qualquer reconhecimento internacional dessa sua pseudo-independência, salvo pela Rússia, que se coloca como intermediária e a mantém em uma estranha posição de nação praticamente fantasma. Os búlgaros eram o quarto maior grupo na Transnítria, embora menos numeroso do que os três principais grupos étnicos. A maioria dos búlgaros nessa região era descendente de expatriados que se estabeleceram na Bessarábia no século XVIII e século XIX. O principal centro búlgaro da Transnistria é a Vila Pakani, que fica entre Tiraspol e Bender,
que possuía uma população de cerca de 10 mil búlgaros. As demais aldeias, selos, em búlgaro, ou províncias da região danubiana, são todas de grande importância histórica, social, econômica e cultural. Para mencionar mais algumas, seria necessário um outro documentário caracterizando o valor de cada uma delas e destacar algumas situações de perseguições políticas durante os vários períodos de anexação ou tratados que falamos acima. Devemos concentrar os esforços no povo búlgaro e gagaúzo bessarabiano para a gente poder entender os movimentos determinantes na busca de um novo solo pátrio. Mas seria importantíssimo destacar um acontecimento marcante e decisivo ocorrido numa aldeia e que contribuiu significativamente para aumentar o desejo da população de emigrar para outro país. Basta lembrar a justa acusação de prática de fraude contra a apuração dos votos de uma assembleia realizado no povoado de Tatarbunar, à beira do rio Danúbio, cuja população se manifestara a favor do retorno da Bessarábia para o Império Russo. A acusação se transformou em um motim abafado pelos militares romenos de forma rápida e violenta, através de seguidos fuzilamentos sumários, cujas vítimas eram obrigadas a cavar suas próprias covas. O rio Danúbio teve suas águas tingidas pelo sangue dos inúmeros mártires de Tatarbunar. A população amedrontada, quando via um romeno andando pelas ruas, se escondiam rapidamente porque uma chamada à chancelaria significava o fim. Podia se despedir de antemão dos pais e parentes, porque ninguém sabia se voltava ou desapareceria de vez. Houve também mais um caso de um ancião, antigo funcionário, aposentado no tempo da Rússia, que vivia na aldeia de Gassambatar e tinha filhos estudando em Ackerman, um porto do Mar Negro. Seus filhos, naqueles dias, haviam chegado para passar as férias. Na chegada de um destacamento punitivo, eles procuraram aquele lar e, sem licença como de costume, invadiram a casa e os filhos de Vassili Stepanovich, nome do ancião, eram oficiais, isto é, eram estudantes de uma escola militar romena em Ackerman. Eles reagiram dizendo ser ilegal a invasão da casa cometida pelos oficiais romenos. Em resposta, o oficial da unidade punitiva espancou brutalmente um filho do ancião. O velho pai e sua esposa foram levados para a chancelaria de Gassambatar, onde, não respeitando sua idade avançada, amarraram-lhe as mãos e o espancaram. Com sua mulher fizeram o mesmo, bateram tanto no casal que a senhora no outro dia faleceria. Depois de alguns meses, aquele senhor Stepanovich também falecia. Aquele ambiente de momento a momento se tornara mais tenso. Sair de sua pátria não é tão fácil para um habitante da Terra Negra, como era conhecida a região da Bessarábia. Os búlgaros bessarabianos foram reconhecidamente uma verdadeira arca de Noé de costumes preservados. Este fato é considerável, pois centenas de quilômetros e de anos os separam de sua terra natal. Mesmo assim, o búlgaro sempre hospitaleiro, sempre disposto a compartilhar e a se emanar, utiliza espontaneamente vocábulos e expressões de aldeias de outras etnias, como, por exemplo, os gagaúzos, os russos, judeus, alemães, ucranianos, romenos, poloneses e ciganos.
Tudo isso foi importante para a preservação da cultura e do idioma durante o final da ocupação multissecular do Império Otomano. Após a libertação, ocorrida em 1878, os búlgaros da Bessarábia ajudaram bastante na reorganização da devastada Bulgária de então. Destacam-se Alexander Teodorov Balan, fundador da Universidade de Sófia, e Dimitar P. Grekov, primeiro-ministro da Justiça da Bulgária e redator da primeira Constituição, lembrando sempre do grande revolucionário e poeta Hristo Botev, muito ligado à Bessarábia, onde visitava os parentes e camaradas de conspiração. As aldeias eram dirigidas por um líder de idade que estava no lugar de um delegado, e o povo, às vezes, era convocado para uma Assembleia Geral. O padre ocupava um lugar de destaque, depois do premier, e os membros do comitê agiam alguma dificuldade quando precisava ser resolvido. Os anciãos sempre tinham voz ativa. O que se resolvia era comunicado pelo decim, uma pessoa que se apresentava com um cajado ou uma bengala bem comprida por causa dos cachorros e saía pela rua gritando que em tal data será feito isso e aquilo e isso. E o povo se preparava. O calçado e as vestimentas mais luxuosa para os rapazes eram as sandálias. E também uma blusa cingida com um cinto no meio. O corte de cabelo sempre tinha um topete para frente. As moças, por sua vez, usavam sandálias, vestidos largos e compridos. Os cabelos eram em forma de trança com uma fila na ponta. Os senhores e os velhos usavam calças largas, blusas soltas e ostentavam enormes bigodes. Os idosos mastigavam sempre sementes de girassol e nas redes de amigos, principalmente nas tardes de domingo, conversavam, dançavam, davam palpites, contavam piadas, mentiras e vantagem, porém sempre longe das crianças e dos jovens que se mantinham prudentemente afastados. Todas as famílias possuíam duas carroças, uma de luxo, destinada aos passeios e visitas, e a outra para o trabalho. Março era para eles o mês de todos ostentarem um amuleto, a martenitsa, um ornamento entrelaçado de fios brancos e vermelhos. Eles os conservavam até que fosse avistada a primeira cegonha, símbolo da primavera e da saúde. E a Baba Marta, que era a vovozinha brava e mal-humorada, que guardava o mês de março inteiro. Agora, no mês de maio, são os dias mais belos da Bessarábia. É a primavera, os pássaros gorjeiam, as flores desprendem o seu perfume, as acácias ficam carregadíssimas que embebedam os habitantes dessa terra. O homem que não tivesse tragédias em sua vida julgaria aquilo um paraíso de terra. Olhando os campos verdes, as plantações de trigais e os soberbos milharais que se estendiam até se perder de vista. Os fatos e acontecimentos decisivos na Bessarábia. Por volta de 1918, a Rússia assinou o Tratado de Brest-Litovsk, segundo a qual ela sairia da Primeira Guerra Mundial e assumiria a perda de territórios como Finlândia e países bálticos, a Polônia, a Bielorrússia e a Bessarábia, entre outras. Esta situação contribuiria para uma instabilidade política e econômica na região. Já citamos dois acontecimentos importantes em Tatar Bunar e Gassan Batar, que estavam ocorrendo entre as famílias. Neste cenário, as preocupações aumentavam muito, a ponto de se buscar soluções imediatas. Havia relatos de que os romenos, que não eram nossos amigos, mas não eram nossos inimigos, propunham pesadas cargas tributárias sobre a produção agrícola, que chegava a mais de 50% e até confiscavam mercadorias. Na década de 1920, sucessivas secas reduziram drasticamente a colheita
e havia a necessidade de se prover para atravessar o período de inverno, mantendo estoque de alguns grãos e outros alimentos. Começavam a circular informações nas aldeias de que os romenos estavam abrindo possibilidade para regularizar as nacionalidades da região e agilizando assim a obtenção da cidadania romena para facilitar a imigração de agricultores. Mas o que se apurou posteriormente foi o suborno e a corrupção por parte dos agentes do governo romeno, que cobravam valores elevados e literalmente enganavam a população mundial. Logo após a Primeira Guerra Mundial, na aldeia de Gassambatar, um jovem professor de nome Elia Ganev, que conhecia as leis romenas porque também dominava a língua, dava início às intenções de realizar reuniões em absoluto segredo para tratar a imigração entre os colonos. E o fato importante, este professor dizia que o único país que estava aceitando imigrantes romenos era o Brasil, esse país tropical que abriu as portas para a imigração, colocando os estrangeiros nos serviços de plantações de café. Nenhum país do norte do continente americano, cujo clima era mais favorável a eles, estava aceitando imigrantes na época. Disse ainda o professor Elia que conhecia alguns colegas que se preparavam para emigrarem a terras uruguaias e paraguaias, onde o clima é o mesmo, e estes rapazes já haviam recebido o Clift Cards, que é uma ordem de embarque. E depois disso, o governo romeno tomou medidas hostis contra os imigrantes, prendendo-os e processando-os. O gesto deixou claro que as autoridades diminuíam as possibilidades de emigrar. A Romênia não admitia a saída da Bessarabia. E, além disso, aquela pessoa que instigasse a saída poderia até ser presa e processada. O ano de 1926 é tido como aquele em que a grande maioria dos imigrantes bessarabianos partiram. Mas em anos posteriores também houve uma movimentação de imigrantes, uns chegando e outros voltando. Isso ocorreu principalmente entre 1929 e o início da década de 30, embora numa escala menor e de forma esporádica, lembrando sempre de uma das maiores tragédias do século XX, o Holodomor, também conhecido como a Grande Fome ou a Fome-Terror, quando, entre os anos de 1932 e 1933, na Ucrânia soviética, sob o governo de Stalin, quase 3.900.000 milhões de ucranianos, bessarabianos inclusive, morreram de fome. Os bessarábios, chegando à América do Sul, pouco antes do Holodomor, escaparam daquela terrível tragédia, apesar de também terem vivido anos difíceis sob o governo romeno. A chegada dos imigrantes bessarabianos em 1926 foi precedida de planejamento, articulações e tratativas entre os governos romeno, brasileiro e de outros países que buscavam mão de obra. Foram realizadas reuniões entre agentes brasileiros e outros com autoridades da Romênia nos meses de outubro e novembro de 1925 na cidade de Bucareste. Como as relações da Romênia com o Brasil eram muito incipientes na época, os serviços diplomáticos mais importantes do Brasil naquela região eram feitos na Embaixada do Brasil em Viena, na Áustria. Por causa disso, os imigrantes tinham que passar por Viena. Com a documentação trazida de Bucareste, as formalidades para o endereçamento dos imigrantes para o Brasil eram finalizadas, inclusive para os navios já determinados. Provavelmente eram 12 embarcações, mas esse número é incerto. Esses navios sairiam basicamente de Hamburgo, na Alemanha, de Gênova e Trieste, na Itália, e Le Havre, na França. Como Viena tinha ligação ferroviária com esses pontos, esta foi a forma de transporte utilizada. Alguns pontos que nós devemos
a ponderar que, na sua política de esvaziar a Bessarabia de etnias não romenas, o governo da Romênia usou vários artifícios para conseguir seus objetivos. Aproveitar ao máximo a falta de estruturação da União Soviética na época. Aumento abusivo de impostos, estímulo à imigração de não-romenos em conluio com o país em busca de mão de obra, prisões arbitrárias, repressão violenta e movimentos e revoltas. Muitos jovens romenos, sobretudo os búlgaros, eram estimulados por famílias a servirem no exército romeno na cidade de Iasi, junto à fronteira da Bessarabia com a Romênia. Isso dava uma série de vantagens para estas suas famílias, como, por exemplo, um salário, uma espécie de kit alimentar, da qual os militares tinham direito a uma proteção e tratamento preferencial. Porém, essa atitude de servir o exército romeno era visto com reprovação pelos demais não contemplados, gerando grandes inimizades entre eles. A Inglaterra, a Alemanha, a Holanda e a Itália eram responsáveis pela logística do transporte. O governo da Romênia tinha interesses étnicos e políticos. O Brasil, a Argentina e o Uruguai tinham interesses diversos, mas estavam principalmente em busca de mão de obra. E no caso do Brasil, havia a questão do clareamento da população. Portanto, houve claramente um plano articulado, porque você não faz um deslocamento de 10 mil pessoas saindo de uma área de apenas 12 mil quilômetros quadrados para lugares a mais de 10 mil quilômetros de distância em um espaço de tempo tão curto. Como algo tão grande a ser feito de forma... Como que se poderia fazer um fato desse tão grande de forma aleatória? E, curiosamente, isso foi pouco divulgado pelo governo brasileiro na época. O professor Elia Ganev, que já mencionamos antes, contribuiu significativamente para facilitar a emissão de documentos para obter a permissão de imigração. O que o professor fez? Foi a Bucareste e voltou com a desejada licença do governo romeno para escrever os nomes das famílias que pretendiam emigrar para o Brasil. As tratativas foram feitas nas bases legais com o Ministério do Exterior romeno e a delegação brasileira em Bucareste. Havia algumas condições impostas aos futuros imigrantes, e uma delas era que só poderiam viajar aqueles que vivessem em províncias romenas anexadas após a Primeira Guerra Mundial, Bessarabia, Bucovina e Transilvânia. Na chamada Romênia Velha, era terrivelmente proibido a saída de qualquer pessoa. Outra condição era de que só poderiam migrar famílias constituídas de pai e mãe, com todos os seus filhos que deviam se inscrever junto com o filho homem de 10 a 14 anos e solteiro. Sem um jovem do sexo masculino dessa idade, as famílias não seriam aceitas. Além disso, emigrariam para o Brasil aquelas pessoas que se dedicassem exclusivamente à agricultura e não a profissionais de qualquer outro ramo. Essas pessoas trabalhariam na plantação de café, na derrubada de florestas, por exemplo. E lá na aldeia de Gaçambatar, mais de 50 famílias se manifestaram para esse empreendimento. Devemos mencionar a propaganda enganosa sobre as facilidades aos imigrantes do Brasil feitas por empresas de colonização que se somaram às medidas do governo romeno. Os procedimentos sanitários eram mais rigorosos antes do embarque dos portos dos imigrantes de passagem como dos próprios búlgaros bessarabianos. Há relatos de que em Trieste e Gênova, as autoridades sanitárias faziam com que todos os imigrantes entregassem as suas roupas, inclusive aquelas que estavam usando para serem escaladas em água fervente dentro de caldeiras ou tachos, a fim de esterilizá-las. As pessoas eram conduzidas para um grande balneário onde eles se banhavam o cabelo e a barba e eram aparados quando necessário. Acontece que era inverno e eles ficavam horas esperando suas roupas. Muitas delas eram de couro,
algo comum na indumentária dos bessarabianos, e encolhiam com a água fervente. O fato gerava muitos protestos e trocas de roupas. Durante a travessia era comum a ocorrência de vários problemas de saúde graves, pois, como já foi dito, era inverno e antes do navio os imigrantes passavam por exaustivas viagens de carroça no início, às vezes a pé e depois de trem. Eles ficavam por longos dias esperando em alojamentos em Bucareste, Viena e em improvisadas estadias à espera de embarque nos navios. Lembrando também da influenza e do brutal choque térmico quando os navios se aproximavam do sul da Terra, cruzando a linha do Equador, logo após as Ilhas Canárias. Passar por vários graus abaixo de zero para mais de 40 graus em poucos dias era um desafio para os imigrantes. Tudo isso fez com que algumas crianças, idosos e pessoas com comorbidades diversas falecessem durante a travessia. O primeiro ponto de contato com a América do Sul geralmente era a cidade de Recife, onde fazia uma breve parada para se abastecer de víveres e água. Ei, Rabiat, Zedesh UG Brasília? Aqui já é o Brasil? O quão diferente é esta terra? A primeira saudação cordial que ouviram foi a do Bem-te-vi, pássaro maravilhoso e educado, frágil e ao mesmo tempo corajoso, cantando sem cessar, Bem-te-vi, Bem-te-vi. O intérprete alemão disse aos imigrantes: esse passarinho está saudando a todos, dizendo: bem-vindos vocês todos aqui. Um ponto importante: cidadania e reflexão. A questão do passaporte romeno teve também uns desdobramentos poucos levados em consideração. Como era de se esperar, a postura diplomática do governo romeno no Brasil era de total desinteresse em relação aos imigrantes e descendentes tidos como romenos. Isso gerou muito aborrecimento e frustração, mas acabou sendo positiva à medida que o tempo foi passando. Os búlgaros bessarabianos, seus filhos e netos, começaram a sair da letargia e buscar as suas reais origens ao sentirem o desamparo diplomático e uma falta grande de informações históricas agravadas por alterações de alfabeto, de cirílico para latino, nos nomes e nos locais. Estas buscas se condensando e foram surgindo associações, vários livros, correspondências em profusão e as atuais redes sociais de grupo, WhatsApp, por aí vai. A verdade pode demorar, mas chega. Esse documentário vem para consolidar aquilo que já conseguimos ampliar na medida do possível para que mais e mais de nós saibam. Blagodaria e Lega Nost.